meu foco na espiritualidade, meu foco é a autodeificação. É levar o potencial do meu ser, evoluir o máximo possível. Só que aí o que acontece, né? A minha ancestralidade, obrigada, Kátia, gratidão. A minha ancestralidade ela é muito plural, graças aos deuses. Obrigada. Então eu tento ouvir tudo que os meus ancestrais têm para dizer. Então a parte indígena fala uma coisa, opa, recebo e agradeço. A parte africana fala outra, recebo também. O bom de ser bruxa, né, a beleza de ser bruxa, é justamente você não precisar se prender a uma única caminhada, um único caminho. Eu posso construir a minha própria jornada espiritual de acordo com o que me convém. Então sempre vai ter aquela parcela da minha ancestralidade que eu vou abraçar e uma parcela com a qual eu não me identifico tanto, apesar de ter raízes. E isso é lindo. Lu, você acha que o Voodoo pode ensinar a base para criar feitiços? Iago, que pergunta maravilhosa. Super acho, tá? O Voodoo é uma forma muito legal de aprender ali a correspondência energética dos elementos básicos. Então, quando a gente estuda o Voodoo ali com afinco, a gente começa a perceber essa relação estreita, sabe? Entre ervas e minerais e partes animais. E aí, quando você pega, entende ali o pulo do gato? Você cria os seus próprios feitiços. Então eu acho que é uma ótima porta de entrada para essa autonomia. Criar ali a sua própria forma de trabalho, os seus próprios feitiços. Eu prefiro criar os meus feitiços, os meus olhos, os meus conjuros até, do que usar os tradicionais. Amo seus vídeos. Ai, Miri, obrigada. Sou iniciante. Ai, seja bem-vinda a esse universo que é tão caótico. Somos todos iniciantes, tá em casa. Tinha muito aquela ideia de filmes e séries, de ler um feitiço do livro e nunca elaborar os meus. Ah, eu super entendo, Pietro. A gente tem essa fase, né, de querer seguir ali do jeitinho que tá. Até porque a tradição por si só, ela tem um poder. Então a ideia de seguir um feitiço da mesma forma que uma cultura vem fazendo há séculos, ela tem a sua beleza também. E a minha Leia, tudo bom, mana? Você bate cartão aqui no meu perfil, né? Não pertenço a nenhuma família iorubá, sou brasileiríssima. Coincidência você perguntar isso hoje. Tem um fake rolando por aí, me expondo, gente. Eu tenho que confessar pra vocês uma coisa. Alguns ficaram chocados. Preparem o coração. Eu não sou africana. Precisava contar isso pra vocês. Tava acabando comigo guardar esse segredo, mas eu não sou africana. Eu gosto muito mais, Vênus, de usar a minha própria energia nos feitiços. Eu amo trabalhar com os deuses, eu amo essa interação com os deuses, mas eu foco principalmente em elevar o meu potencial divino, porque somos deuses também. Então, Naur, é uma pergunta maravilhosa, tá? Se você não tiver um certo preparo para usar a sua própria energia, você vai se esgotar sim. O segredo é que, trabalhando esse processo de autodeificação, você vai ativando, né? Aliás, desbloqueando energias que já fazem parte do seu ser. Por exemplo, falando de um assunto que quando eu falo incomoda muita gente, Yami Oxorongá. Quando nós trabalhamos com Yami, tem um tipo específico de trabalho que nós chamamos de imune, que são os pactos, que nada mais são do que chaves que nós viramos para ativar o poder que já existe em nós. Sim, os meus vídeos estão na plataforma para serem vistos, que bom que você está gostando. Aproveita e deixa o like. Sendo africano ou não, não tô nem aí, pra mim tu é a Lu. Obrigada, Elis, gratidão, mana. Vou falar muito das Yami, Lucas, muito, muito, muito. E o pessoal tá arrancando os pentelhos. Podem fazer quantos perfis fakes vocês quiserem, gente, porque as 5 pessoas que vão visualizar não vão me incomodar. Cristine, se você se sente... Agora, sério, gente. Se você se sente depressiva, a minha recomendação é que você procure ajuda. Você não precisa e nem deve lidar com isso sozinha, tá? De verdade. A magia é maravilhosa. Ela é não apenas um facilitador, nem considero um facilitador. Ela possibilita que as coisas sejam feitas na nossa vida, nessa sociedade tão desigual. Mas quando a gente fala de uma questão como depressão, a gente não pode ignorar que envolve hormônios, tá? Que envolve, às vezes, um ambiente que não é muito legal, uma situação pela qual a pessoa tá passando. Então ninguém precisa passar por isso sozinho, tá? Se você se sente assim, procura ajuda.
Mesmo eu não sendo babalaô e nem sendo iniciada, posso ter odus? Com certeza, porque os odus não são apenas odus. Esses símbolos são símbolos geomânticos que já existiam muito antes de serem associados com a cultura iorubá. Tem toda uma história de como eles chegaram até lá, tá? Então, já existiam, existem em outras culturas e você não precisa nem chamar de odus se você não quiser. Não é uma propriedade, tá, da cultura iorubá. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma característica de um sacerdote de verdade. O sacerdote de verdade, que está alinhado de verdade com a espiritualidade, ele tem poder na fala dele. Então a fala dele alcança as pessoas. Se vocês veem uma pessoa na internet há anos falando da mesma coisa, sem ter visibilidade, o perfil não cresce, não alcança ninguém. Sabe? Não desenvolve um trabalho, não aparece. É porque não tem poder na fala. E isso a gente não finge. Isso não dá para forçar. Obrigada. A autoridade de um sacerdote ou você tem ou você não tem. É o tipo de coisa que não adianta você se enfeitar, que não dá, não funciona assim. Conheço o sistema dos 40 servidores, acho muito legal. Acho que talvez seja uma das formas mais seguras de trabalhar com servidores, sem, claro, né, você criar os seus próprios. Se as pessoas soubessem da força... Ai, amiga, aí é que tá, filha de Oiá. Se as pessoas soubessem. Mas aí você vê as mulheres tentando competir com as próprias mulheres e fica difícil esperar que os homens façam diferentes. Tem mulher que não pode ver outra mulher crescendo, que quer puxar o tapete. Tem problema cultuar orixás e os loas no voodoo? Acho que eles meio que são os mesmos. São, em muitos momentos, são faces diferentes de uma mesma energia, tá? Então, o ideal é você entender ali, a fundo, que energia você está acessando. Os búzios, os cauris, as conchas, elas são só símbolos, tá? São ferramentas para jogar, para acessar os símbolos geomânticos. Tanto que originalmente não se usavam os cauris. Os cauris eles foram introduzidos ao vir para cá justamente porque o obi, por exemplo, que é uma forma de consultar o Odu, ele é perecível. Então, para ficar mais fácil, adotaram-se os cauris. E a minha é uma deusa do caos primordial? Não conhecia, vou estudar melhor depois. Basicamente, Mateus, basicamente, ela é parte do próprio caos. O ato de dedar os Odus... dedar. Então, na verdade, tá? Não vem da África, já muito antes. Os turcos já tinham, na verdade, até se vocês observarem, os cauris brancos daquele jeito, eles nem são encontrados nessa região. Os turcos trazem ele durante a colonização, tá? E o que a gente conhece, ele de ficar o ato de dafar ou tefar que a gente vê, é nada mais, nada menos do que uma evolução da prática geomântica. Na geomancia, você se coloca no estado profundo de consciência, ou seja, né, em transe, tá? E você vai fazendo riscos na areia. Na África também fazem assim, algumas pessoas fazem assim. E aí depois você faz um número específico de riscos, numa ordem específica, numa direção específica. Depois tem a forma de você contar aquilo, e para cada número exato você coloca um ponto ou 2 pontos e transforma num símbolo geomântico que nada mais é do que o tal do Odu. É correto que dizem sobre alguns... Opa, fugiu. Serem deuses antigos? Aí depende muito da sua concepção de Deus. Se você partir do princípio do satanismo anticósmico, todos somos deuses. E aí, por que não o espírito não pode ter galgado os degraus da evolução a ponto da autodeificação? Podemos usar a energia de uma divindade em uma magia sem ter culto a ela? Vênus, poder... Se a divindade aceitar trabalhar com você, pode, tá? Para algumas... Obrigada, Kátia. Para algumas pessoas, o trabalho com divindade é arquetípico. Para outras pessoas é culto. Eu prefiro ter uma relação com a divindade antes de pedir algo, sabe? Feitiço para emagrecer? Tem. Solária, se você der uma olhadinha no meu canal do YouTube, eu tenho um feitiço lá com Vênus, tá? Eu emagreci 30 quilos com aquele feitiço e com reeducação e mudando algumas coisas. Obrigada. Só que, claro, né? Agora eu tô trabalhando feito maluca, graças aos deuses, só que a minha válvula de escape é comida. Nunca comi tão bem na minha vida, você acha que eu vou fazer dieta agora? Mas nem a pau. Já vi gente dizer que apenas pessoas de uma determinada religião poderiam jogar búzios. Bobagem. Vão fazer o quê? Vão na sua casa tirar os búzios da sua mão? Tô esperando até agora um desses chiliquentos vir aqui em casa confiscar as minhas coisas.
Tem alguma dica para manter constância e rotina dentro da bruxaria? Tenho dificuldade. Se você tem dificuldade, de repente, Isabela, não seja o ideal para você. Por que que você tem que manter uma constância? Por que que você tem que ter uma rotina? Talvez não tenha. Talvez você seja uma bruxa muito mais caótica. Tem que funcionar para você. Se tiver que fazer muita força, sair demais da sua realidade, é porque realmente não é a sua vibe. E tá tudo bem. Desde que funcione para você, por exemplo, ao invés de ter uma rotina que traz vários e vários métodos de proteção que você precisa renovar constantemente, você pode adotar métodos de proteção que atuam de forma constante, como por exemplo a garrafa de bruxa. Isso reduz o seu trabalho, reduz a necessidade de uma constância e de ficar se policiando. Mas, gente, vamos falar aqui. Se vocês têm tanta essa coisa de Búzios precisa de iniciação, precisa mamar o pai de santo, precisa não sei o quê, vai pra geomancia, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. São os mesmos símbolos, são as mesmas interpretações. Veio antes. Vai pra geomancia. Tive um momento de surto, fui pra igreja, me arrependo e a espiritualidade me abandonou total. Vitrix, segura a mão da tia, vem comigo. A espiritualidade não te abandonou e jamais vai te abandonar. Isso vindo de uma pessoa que já tomou uma decisão parecida com a sua e que quando voltou foi abraçada pela espiritualidade da mesma forma, tá? A única coisa é que por se sentir assim culpada, ou culpado, perdão, não consegui identificar, por se sentir assim, você pode estar gerando um bloqueio. Se livra dessa culpa, é a sua caminhada, é a sua história. Tá tudo bem você experimentar coisas diferentes, tá tudo bem você tentar um caminho diferente e você sempre pode voltar e falar não gostei. Porque sim, é a sua caminhada, tá tudo bem. Então, eu acredito que a magia se manifestava de uma forma mais intensa porque o planeta estava menos debilitado. Ai, gente, vocês são lindos, obrigadas. Então, assim, nós tínhamos um respeito maior, né? Nós tínhamos um contato maior com a natureza e com a espiritualidade. Hoje em dia as pessoas estão tão condicionadas, é boleto, boleto, boleto. Entrega currículo, consegue emprego, metrô. Fica difícil. Hugo, sou bipolar e a espiritualidade me equilibrou demais. Estável por remédio e magia. Eu também sou diagnosticada com bipolaridade. E, gente, não é um fator limitante, não é, de verdade. Quando eu descobri, né, ou quando eu recebi o meu laudo, eu lembro que era uma moda, bruxos falando que a medicação atrofiava a glândula pineal e que a pessoa não poderia praticar magia, que nunca mais se conectaria com a espiritualidade. Era horrível. Zero responsabilidade da parte desses criadores de conteúdo. Búzios não precisa de ter assentamento? Gente, eu vou falar pra vocês que se vocês forem pra África, claro que é um continente, depende da região, né? Tem criança que aprende a jogar. Aqui a gente coloca um estigma enorme, tem toda uma ritualística, tem tudo... Nossa, é a coisa mais difícil do mundo. Vocês querem saber por quê? Eu vou falar pra vocês. Jogar búzios aqui no Brasil, né, o Mary de Logum, ou Ere de Logum aqui no Brasil, é, assim, impossível de aprender. Porque criam regras impossíveis, regras mirabolantes, justamente para se tornar inacessível pro povão, e ficar mantendo as pessoas escravas do sacerdote. Aí você tem que pagar 600, 500 reais no jogo de búzios. Toda vez que você tiver que responder tirar uma dúvida, né? Tiver que, pedir um esclarecimento, você tem que pagar caríssimo. Por quê? Justamente porque tornaram algo inacessível. Se vocês procurarem com carinho, exatamente, o Júnior desmistifica tudo isso. Se vocês procurarem com carinho, aqui no TikTok mesmo, vocês vão ver crianças aprendendo. Não é assim. É que aqui no Brasil tudo é dinheiro. É um atacando o outro, é um puxando o tapete do outro, é criando regra que não existe, é tornando tudo inacessível. É claro que a gente não concorda com tudo que as pessoas dizem, assim como a maioria não concorda com nada que eu digo. Tá tudo bem, não muda nada na nossa vida. Mas eu gosto muito do Júnior. Sobre búzios, para estudar os odus, é necessário estudar também a mitologia iorubá ou não? Eu recomendo que você foque na geomancia. Assim você já começa livre dos dogmas. O problema é quando a gente vai pro lado da mitologia, do estudo de Ifá, né? Da palavra de Ifá. Quando nós estudamos os versos de Ifá, tem muito dogma. Tudo é dogma. Obrigada. E, gente, se eu quisesse dogma, eu tava no cristianismo. Eu não quero dogma. Eu quero acessar a espiritualidade livre de dogma. Por isso que quando sacerdote, babalaô, baba-ovo, sei lá de quem vir me encher o saco, eu nem dou ouvidos, porque eu não tô afim, eu não tô interessada no dogma de religião nenhuma, porque eu não tenho religião.
Então não adianta vir com esse papinho de que família você é do cu. Não sou de família nenhuma. Não tenho dogmas, então não venham trazer os dogmas de vocês pra mim. Simples assim. O negócio é o seguinte, começa por geomancia pra você já começar com a sua mente bem livre, porque esse povo aprende tudo numa caixinha e se sair da caixinha eles explodem. Obrigada, gente! E depois você vai, né, estudar segundo a filosofia de Ifá. Mas te prepara, tá? Porque tem racismo, tem homofobia, tem machismo rolando solto. Então é a mesma coisa que ler a Bíblia. Exatamente, é uma religião dogmática, com todos os problemas horríveis que as religiões têm. Por isso que esse povo gasta tanto tempo pentelhando os outros, porque tá tudo castrado pelos dogmas. Realmente, alguns trechos que li falam umas asneiras gigantes. Gente, a filosofia de Fá não é diferente da Bíblia Sagrada, não. Tem muita coisa horrível, sabe? Tem muitas passagens problemáticas. Quem joga o Mary de Logum, que já estudou a fundo os Odus, o significado de algum Odu, sabe? Por exemplo, vocês querem ver um exemplo bizarro? Tem Odu que, quando tá negativo, fala que a pessoa manifesta o lesbianismo. Sim, é posto dessa forma. Como uma coisa horrível, como se fosse uma doença, uma patologia de uma pessoa que tá negativada. Dando a entender que se você positivar aquela pessoa, você acha cura gay. Olha que lindo. Você tem que ser convidado para entrar no culto de Ifã. Eu não sei quem é Ifã, mas se for Ifá, não quero, tá? Precisa convidar, não. Ifá é extremamente problemático. É extremamente problemático. Já começa que para você entrar, se você for mulher, sinto muito, você não é nem gente. Você não tem o mesmo. Você não tá em pé de igualdade de um homem. Não tá. Ele pode ir até certo ponto e você pode servi-lo. Eu estudo concursos com sacerdotes sérios e eu estudo junto aos meus ancestrais. Assim como vocês. Não tem segredo, gente. É estudar. Entendeu? Quanto mais vocês estudarem, menos vocês serão escravos do outro. Então a pessoa vem aqui e caga um monte de regra. Se você estudou, você olha pra isso e fala, tá, vai avisando. Você percebe que você não tem que seguir a regra que o outro se submeteu. Quando você entende que dogma é problema do outro, que a religião é um problema do outro, você se liberta. A prática da magia, o caminho da bruxaria, exige que você tenha esse nível de coragem, esse nível de comprometimento. Porque senão você vai ser preso por todo mundo. É cristão de um lado falando que você vai queimar no inferno, entendeu? É sacerdote de não sei o que do outro lado falando que você não pode cultuar da deusa XYZ. É fulano do outro lado jogando os dogmas dele no seu colo. Se fosse para ouvir dogma dos outros, eu tinha ficado quietinha na igreja. Eu não saí da igreja, eu não me rebelei contra uma das maiores egrégoras que nós temos nesse planeta hoje para ficar me sujeitando a sacerdote com dor de cotovelo. Já li também sobre feitiços de candomblé e batuque para curar a homossexualidade. Tem, porque na cabeça deles, quando a pessoa, né, uma pessoa homossexual nada mais é do que uma pessoa que está negativada. Olha que lindo. Olha quanto amor. Depois a gente quer falar de cristão. É por isso que eu falo. É complicado. Vamos olhar com carinho. Porque se você olhar de perto, nenhuma religião se salva. Ifá é machista e pronto. Falei. Demais. Eu acho que o trabalho com arquétipo ele é muito útil se a gente tiver o bom senso. Ai, amei, abóbora. Obrigada. Se tivermos o bom senso, sabe? Se você pensar nos arquétipos como um conjunto de símbolos que pertencem a toda a humanidade e que já estão em você, que quando você ativa um arquétipo, você está evocando aquela energia, está trazendo à tona aquela característica que você já possui, sucesso. Se você for muito para aquele lado de que arquétipo atrai obsessor, aí dá uma, né? Vamos revisar um pouquinho esse conceito. Dizem que não sei respeitar a hierarquia, mas sei sim, apenas não quero se não preciso. Yara, aí é que tá. Respeitar a hierarquia. Que hierarquia? Se eu não sou feita naquele barracão, aquele pai de santo não tá acima de mim. Se você não pertence à igreja, você não é batizada na igreja, o pastor não tá acima de você. E aí que tá, você não pertence a essa hierarquia, você não tem que respeitar essa hierarquia. Gosto de ouvir a voz da experiência dos mais velhos. Uma amiga já falecida era contra Ifá para o filho. É complicado, gente. Morre e vai pra onde? Ai, amigo, a gente não tá sabendo pra onde vai nem vivo. Você sabe pra onde você vai? Daqui a 5 anos você vai estar onde? Você quer saber pra onde você vai depois de desencarnar?
A gente respeita os postos, mas não está abaixo. Exato. E o meu respeito, ele é todo trabalhado na reciprocidade. Eu respeito quem me respeita. Então, vocês nunca vão me ver sair do meu perfil pra ir no perfil falar mal de alguém. Vocês nunca vão me ver sair do meu perfil pra ir no perfil do outro falar que a religião do outro tá errado, que a crença do outro tá errada, porque se o outro pensa diferente de mim, o outro... Não, isso não vai acontecer. Se for uma pessoa que eu sigo, que é uma amiga, eu posso até dar uma opinião diferente ou complementar, porque nós temos essa abertura ou nos seguimos mutuamente. Perdão. Agora, ir lá falar que a minha fé é maior que a da pessoa, gente, isso por si só é uma demonstração de ego tão grande, mas tão grande, que eu não sei como é que alguém olha pra outra pessoa que faça isso e considera sacerdote. Que sacerdote se presta a isso? Pelo amor. Lagartixa. Ó, sempre que vocês virem um animal sendo utilizado na magia, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma analogia e vão observar o comportamento daquele mesmo animal na natureza. Geralmente as características energéticas e magísticas que aquele animal vai proporcionar ao ritual são compatíveis com o que ele oferece, né, na própria natureza. Então, a lagartixa ela é próspera. Por quê? Ela consegue obter alimento em qualquer lugar, em qualquer situação. Outra coisa, ninguém pega uma lagartixa, é muito difícil. Então, ela se protege muito bem, ela se esquiva muito bem das ameaças. Então, você vai observando as características dela e você sabe que é isso que ela vai emprestar para o seu ritual. O mesmo serve para todos os animais. Não sobre cobrar em questão de trabalhos, cobrar de inúmeras formas para fazer parte. Ai, amigo, acho que até cobrar uma mensalidade e tal, eu super entendi o seu ponto, concordo pra caramba, mas não é nem isso que me incomoda. O que me incomoda mesmo é a desumanização, sabe? É o assédio. O pessoal fala tanto nisso de, ai, você não tem medo de fazer magia em casa, ai, fora do terreiro é perigoso. É tanta coisa que a gente vê, tanta atrocidade acontecendo dentro do terreiro, tá pau a pau com a igreja, eu tenho medo de entrar no terreiro. Só da pessoa se achar superior já demonstra que é inferior. Não é, Beto, falando muito sério, é coisa da minha cabeça? Porque eu vejo alguns sacerdotes nessa coisa de a minha espiritualidade é maior, eu tenho mais direito, eu sou da família tal. Quando eu vejo isso, eu não consigo ver a postura de um sacerdote. Não consigo. Por mais emperequetada que esteja, por mais ecodidê que tenha ali, não é sacerdotisa. O ego é essencial, mas não significa que ele tem que dominar a sua vida. Não é para demonizar o ego, é para lapidar o ego. O ego é parte de você. Se ele toma a frente, ele te atrapalha. Se você lapida o ego, você traz à tona todo o teu potencial. Se você deixa o ego te dominar, você age que nem uma criança birrenta que faz só o que você quer na hora que você quer, que tem que ser tudo do teu jeito. E quem tem filho sabe que não funciona. Prefiro correr perigo na minha casa que no terreiro. Peguei ranço de terreiro, sofri demais. Claro que assim, né, gente? Tem sacerdotes incríveis. O mestre Tiago que tá aqui é um belo exemplo. Ó, mestre Tiago Said. Dá uma olhadinha no perfil dele. Mas vocês reconhecem de longe. Até pelo cheiro a gente sabe quem é quem. Então, quando o sacerdote é bom, é sério, sabe? A gente sabe. Sobre os orixás eu amo muito, mas sim, tem coisas desse terreiro que só por Deus. Ah, e tem terreiro que é lindo, gente. Tem terreiro que vai abraçar a gente, que vai ser a nossa casa mesmo. Mas tem que... Eu acho que o segredo é não ter pressa. A gente tá falando de uma caminhada espiritual, é algo que é ad eterno, sabe? A nossa vida todinha. Não é uma coisa pra gente ir no calor do momento e sair uma semana depois, porque muita coisa tá envolvida. Vai com calma. Ah, eu vi um terreiro ali e gostaria de ir, tenho medo. Vai com calma, faz algumas visitas, observa a assistência, observa o sacerdote, como as pessoas se relacionam com o sacerdote, elas ficam confortáveis perto dele? Ou ele é autoritário? Ele xinga as pessoas na frente de todo mundo? Alguém parece ter medo dele? Ou é respeito o que você tá enxergando? Vai observando, sabe? Ele é arrogante, parece um pavão todo cheio. Porque se for, corre. É aquele que vai querer bater no teu santo depois. Então vai observando. A assistência, a galera que tá lá. Toda semana, quando você vai, a mesma galera, é uma pessoa que já tá ali, ó, bate carteirinha, ou toda hora é um povo diferente, ninguém volta naquele terreiro. Então vai observando, sabe? Sem pressa. Me fale sobre ossos. Ai, amigo, se você tá com ossos de urubu, você deu muita sorte. Gente, urubu é um animal que ele por si só representa prosperidade. Ele transmuta, tá? O que pra natureza, o que pra todos os outros era podre, era lixo, não tinha uma função, ele vai transmutar aquilo em alimento, ele transforma aquilo em vida. Pensa num animal abençoado, ninguém dá nada, né?
Ele também representa prosperidade porque ele nunca passa fome. Enquanto houverem outros animais por perto, ele vai ter alimento. Isso é garantido. Então a pena do urubu ela é maravilhosa para limpeza, para trabalho de prosperidade, os ossos também. Amo. Borboleta tem asas de um azul que coletei. Borboleta é muito legal. É um símbolo de liberdade, de transmutação também, mas ele é muito legal, sabe pra quê? Pra amor. Pra amor, pra relações, pra amizade. Obrigada, Marina! Ai, gente, obrigada! A borboleta amarela, por exemplo, ela é maravilhosa pra fazer um pó de amor. Você coleta 5, torra, você consegue fazer um pó pra amor. E eu falo bastante sobre Yami no clã, tá? Já tem bastante coisa, por exemplo, a parte teórica tem mais coisa do que aqui no TikTok, eu explico um pouquinho melhor, já tem algumas ritualísticas, mas eu vou passar tudo lá, inclusive os imules, tudo. Então, Ialodê é o pinhão branco, sabe? Aquele que é difícil pra achar na minha região. Nunca vi uma pessoa morar no mato e não achar um pinhão branco. Você acha o pinhão roxo, que é uma erva ligada a Exu, você consegue trabalhar pra descarrego, pra fazer assentamento, pra limpeza energética, e tem o pinhão branco. O pinhão branco, ele é mais para elevação. Então, ele é uma erva associada com Yami, por exemplo, perdão, e é uma erva muito utilizada para apaziguar. Por exemplo, sabe quando a pessoa vai no sacerdote X lá, o sacerdote fala, você tá negativado, o Yami tá te cobrando, me dá 5 mil reais. Você pode simplesmente pegar o Ialodê, né, pegar o seu pinhão branco, macerar ele bonitinho, ralar um efum e tomar um belo de um banho que já vai te ajudar muito. Não digo que vai resolver todos os casos, mas vai ajudar qualquer pessoa. Suelen, eu vou falar e quanto mais o pessoal fica incomodado, mais eu falo. Vou trazer tudo pra vocês, vou trazer segredo, vou trazer tabu, vou trazer tudo. Porque esses dogmas não são meus. Eu tava falando de boinha, tranquilinha, sabe? Só o basiquinho. O pessoal tá incomodado, então eu vou trazer os segredos. Eu acho muito legal quando eu vejo alguém assim do axé, que consegue ouvir o que eu tô dizendo com carinho, sem me julgar por eu não ser da religião, sabe? Sem tentar me podar, porque isso é tão comum. Então quando eu vejo alguém que tem essa postura, eu fico muito grata, de verdade, porque eu consigo ver que são pessoas que têm a espiritualidade real. Porque o candomblé é lindo, o candomblé é abençoado. Essas pessoas que a gente vê parecendo pombo por aí, sabe? Com aquele empáfia, aquele peito estufado, falando quem pode, quem não pode praticar, como pode e como não pode. Isso não é o candomblé. O candomblé é como a Iá Cristina de Oxum que tá aqui, sabe? É isso. É olhar pro outro e ver um ser humano, gente. E entender que cada caminhada é uma caminhada e tá tudo bem. Então, o culto aí é um título, né? No caso, Ialodê é um título. Não é um culto, é um título dentro de um culto. Você é mãe de santo para falar dos pais de santo? Tem que ser sacerdote para falar do sacerdote? Você, por um acaso, é pastor. Mas aposto que se um pastor for lá cagar regra na sua vida e falar que você vai pro inferno, você vai responder. Então, meu amor, veio falar de mim, eu falo. Se me atacar, eu vou atacar. Simples assim. Giovana, minha mestre sou eu. Você é escrava de quem? Qual é o nome do seu dono? Me fala. Não, gente, eu não sou do culto tradicional iorubá. Eu não tenho religião, graças a Deus. Inclusive, gente, aproveitando que a Giovana deu esse gancho, vou divulgar o clã. O clã Égide de Gamaliel é um local em que eu ensino, tá? Então tem mais de 300 vídeos, porque como ela falou, eu sou 1001 utilidades, então vocês vão aprender de um tudo, de fundamento a Voodoo, bruxaria, magia ancestral africana, com tudo que eles não querem que eu conte pra vocês. Tem mais de 50 PDFs e ainda tem um grupo no WhatsApp onde eu fico ali, ó, conversando com vocês, prestando assistência, tem rito coletivo, tem tiragem pra vocês, tudo isso. Então dá uma olhadinha, já que a Giovana deu essa brecha, mana. Gratidão. 10 do 10. O que podemos fazer para banir sentimentos que estão machucando? Keila, obrigada. Amiga, difícil você banir sentimento em um feitiço só, tá? Tudo é processo, magia é processo. E principalmente quando a gente fala das emoções, às vezes é um processo um pouco mais longo. Principalmente quando envolve contemplar as sombras. Tem um feitiço que eu gosto muito, tá? Você vai comprar um espelho novo, um espelho virgem. Vai evitar olhar pra ele, tá? De preferência que ninguém olhe. Se for daqueles que vem numa caixa, melhor. Comprou, levou pra casa. Você vai deixar ele enrolado num pano preto. Lava ali com a sua bela água e sal, se você quiser. Usa outro método pra purificar. E aí, sob a luz da lua, à noite, quando a lua estiver no ápice ali, no ápice da sua iluminação, aí você tira o espelho e se
visualiza, reflete ali, tá? Fixa o olhar, olha no seu olho mesmo. Plim, obrigada. Se encara, contemple a sua face no espelho. E aí você vai conversando, você vai trazendo à tona todas essas sombras, você vai falando sobre tudo isso que você quer ressignificar. Quando você terminar, você cobre novamente, quebra o espelho e enterra. E vai embora. Isso hoje, tá? De preferência num lugar que você não vai passar mais. Não contar a magia dos orixás fundamentos é necessário. Tem que falar sim. Eu acho super necessário contar tudo. Sabe por que tem que contar tudo? Para as pessoas saberem quando elas estão sendo enganadas. Porque, gente, o orixá não vai deixar de atuar na sua vida só porque você sabe qual é a ritualística. Só que se você não sabe, qualquer sacerdote te enrola. Ô, Giovana, ô, amiga, você sabe que não fui nem eu que fiz esse feitiço do espelho, né? A gente sabe de onde você vem lá daquele golpista, lá daquele pessoal, sabe? Aquele pessoal que aplica golpe, é daquela galerinha. Aí você vem com as informações tudo errado. Ai, gente, sabe o que? Eu vou desabafar uma coisa com vocês. Eu tenho um hater agora, né? Tem um ou outro hater aí. E eu fico triste. Sabe por que eu fico triste? Porque eu sabia que em algum momento ia ter um hater. Mas, cara, de todo o coração, eu pensei que com a minha caminhada, com a minha dedicação, com o meu esforço, seria um hater inteligente. Uma pessoa com uma baita bagagem. Uma pessoa pra gente discutir, argumentar, pra gente fazer live. E eu falar, colocar um posicionamento e ele rebater. E eu queria suar, assim, sabe? Eu queria suar defendendo ali o meu ponto de vista. E eu ia sair da live com ódio, mas satisfeita. Aí, quando o universo me manda um hater, é uma mula. Eu fico meio ofendida, pra ser bem sincera. Ai, tá bom, já deu, né, gente, dessa Giovana? Ah, é aquela coisa, sabe? Esperava mais. Eu deixei. Eu não tinha bloqueado, não, porque eu pensei, em algum momento ela vai falar alguma coisa interessante. Em algum momento vai rolar um embate. Que triste. Tirei só pra não encher o saco de vocês, porque deixa se rasgar. Eu ia deixar, André, mas tava me deprimindo, sabe? Eu tava esperando uma coisa melhorzinha. Eu fico triste, gente, é real. Poxa, achei que no dia que eu conseguisse um hater, ia ser, sei lá, um Júnior de Mulambo. Nossa, imagine! Imagine, aquele homem com aquele conhecimento, a gente tendo que debater, rolar no chão. Ah, isso é muito legal. Aí vem esse povo que não sabe nem falar. Ai, que chato. Vou lhe dar os parabéns, você ajuda as pessoas. Turque, obrigada. Obrigada de verdade. A ideia é só essa, sabe? Eu não quero incomodar ninguém, de verdade. A minha ideia não é nem, sei lá, nem confrontar ninguém. Eu quero ficar só no meu cantinho, dividindo um pouco o que eu sei com as pessoas que, assim como eu, não se sentem bem de seguir uma religião. É só isso. Só que isso incomoda tanto as pessoas do útero e tal, porque assim, o caldeirão, né, ele é um local onde você transmuta as coisas. Então ele é um útero, você coloca ali os elementos na sua forma rústica, passa pelo processo de calcinação, que é um processo alquímico, e você transmuta em algo mais refinado, onde as energias são potencializadas. O fogo é um potencializador. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente demanda alguém, é como... Gente, pensa numa briga. Vamos fazer uma analogia, tá? O plano espiritual, vamos fazer um comparativo com o plano material. Ai, Fábio, tudo bom? Ai, que legal ver você na live. Pensa que no plano material, aqui na vida, na matéria, você vai brigar com alguém. Se você levanta, vai até a pessoa, obrigada, dá uma porrada na cara dessa pessoa. O que vai acontecer? Depende. A pessoa pode ficar tão atordoada, tão emputecida, tão perplexa, que nem vai reagir. A pessoa pode fugir. A pessoa pode revidar. Então depende. Pessoas que estão ao redor podem interferir na briga. Então depende, vai depender quem tem o melhor preparo. Quem pegou quem de surpresa? Quem tem mais gente do lado? Entenderam? Uma magia de defesa. A gente tem que observar tudo isso. Então quando você vai atacar alguém, por isso que eu sempre falo, né? Primeiro, eu decidi que eu vou demandar, decidi que eu vou atacar alguém. Tá? Tem algumas coisas que você tem que ter em mente. Primeiro, as suas proteções têm que estar em dia. Antes de pensar em atacar alguém, as suas proteções têm que estar muito bem estabelecidas. Você tem que estar equilibrado. Não vai atacar ninguém no calor do momento. Tô com raiva, tô com ódio, vou fazer a demanda, que você vai se estrupiar e não vai nem chegar no seu inimigo. Te acalma, pega esse ódio, deixa eu ensinar. Pega esse ódio, esse ranço, guarda numa caixinha
bota a tua mente no lugar, se equilibra, se limpa, cria uma estratégia e aí você vai fazer a sua demanda. Aí você pega aquele ódio, canaliza e direciona. Então, primeiro você quebra as defesas da pessoa, então foca, né? Se equilibra, reforça as suas proteções como se não houvesse amanhã. E aí você quebra as proteções do seu inimigo e aí você inicia um processo de demanda que nunca vai ser só um ritual, vai ser uma quebra, vai ser uma demanda que funcione de forma contínua e várias demandas de forma intermitente. Porque se é para demandar, a gente vai destruir. Nada de demandar para dar um sustinho, mandar um recado, vou demandar, mas quero... Não, se é para demandar, é para acabar com a raça. Senão nem faz, que você vai perder tempo, dinheiro, material. Fechamento de corpo. Legal, boa pergunta. Fechamento de corpo é o nome que a gente dá para um ritual que fortalece o teu campo áurico de forma que você fique invulnerável por um tempo. São pouquíssimos os rituais que fazem isso de forma definitiva, tá? É muito difícil. Geralmente, quando o ritual se propõe a fazer isso definitivamente, tem alguma coisa que você precisa carregar ou a sua energia fica vinculada a algo, entendem? Tem um pulo do gato. De forma geral, as ritualísticas são ou orações, ou banhos, ou processos que você faz que fortalecem o seu campo áurico como se fosse uma armadura, mas que depois de um tempo vão se dissipando e você volta ao seu estado normal, tá? Magias definitivas são mais complicadas. E é muito complicado porque geralmente tem vários tabus, então são magias que você faz, fecha o teu corpo, mas tem uma porrada de coisa que você não pode fazer, senão desmancha, perde o efeito. É muito complicado. Alpiste, torra o alpiste. Inclusive, se vocês quiserem sumir com alguém, escreve o nome do alecrim num pedacinho de papel pardo, data de nascimento, né? Escreve a lápis bonitinho. Coloca ali a sua boa panela de ferro ou de barro no fogão, de preferência a lenha, torra junto com o alpiste, depois sopra no vento, bem longe. Ensina o feitiço para deixar de amar alguém? Talvez não tem feitiço para deixar de amar, assim como não tem o feitiço para fazer o amor surgir, não tem o feitiço para fazer o amor ir embora. A gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, não tem atalho, sabe? Não tem. Mas eu posso ensinar um feitiço para equilibrar a mente. Sabe quando a pessoa não tá legal, ela precisa de uma ajuda porque sozinha não vai? Lembrando, obrigada, gente. Lembrando que nada, em hipótese alguma, substitui a necessidade de um acompanhamento profissional, tá? Que nem eu falei, se façam esse carinho, é importante, faz a diferença. Então tá, vamos supor que a pessoa já está recebendo uma atenção especial, a gente vai usar a magia como paliativo para favorecer esse processo, tá? O que vocês podem fazer? Pedaço de papel, escreve o nome da pessoa, data de nascimento. Obrigada, Adriel. Pode ser você mesmo, pode ser o nome de alguém que você quer muito ajudar. Você vai dobrar esse papel em 3, de preferência traindo pra você, né? Sempre de fora pra dentro, quando for pra coisa boa. Vai colocar dentro de um ibi, da casca de um ibi, sabe o caramujo? Aquele caramujo branco? Vai colocar dentro da casca do ibi, vai ralar efum, colocar um pouco de gin, vai fazer uma papinha e vai pôr por cima. Deixa num lugar bem iluminado, bem arejado. Deixa ali. É uma magia, sabe, com a Jexaluga, que tem esse poder de tranquilizar, apaziguar, equilibrar a mente. A gente fala de Adje em relação à prosperidade. Adje não é só sobre dinheiro. Adje é sobre fartura, ela é sobre prosperidade, mas ela é sobre equilíbrio também. Porque se você não tem equilíbrio, você não prospera. Oi, Yuri, tudo bom? Amigo, amor próprio, eu não tenho um atalho aqui, é autoconhecimento. Porque à medida em que você vai se conhecendo, você vai se entendendo, você vai vendo como você é incrível. Porque qual é a dificuldade da gente se amar? A dificuldade de se amar é que quando você olha no espelho, você não se reconhece. Porque você olha no espelho procurando alguém que foi moldado pela sociedade. Te disseram como pensar, como se vestir, como se portar, como se sentir. E aí, quando você se olha no espelho, você tá olhando essas expectativas que não foi você que criou. Quando você inicia uma jornada de autoconhecimento, o que é isso? Foco, tentar manter os membros. Tentar informar os membros de que podem reativar a subscrição. Olha, gente, querem que eu role vocês. Continuar a ganhar pontos. Ai, que feio, TikTok. Mas enfim. Então, quando você se livra de toda essa roupagem que não é realmente sua, você se livra de toda essa bagagem, você começa a olhar e falar, olha, mas eu tenho qualidades aqui, hein? Obrigada, Alessandra. Você começa a ver quem você realmente é e você para de procurar em você quem querem que você seja.
Então, a grande dificuldade que a gente tem, porque hoje em dia todo mundo tem algum momento assim de baixa estima. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro tentando atender padrões que nem fomos nós que estabelecemos. Disseram que você tinha que casar, disseram que você tinha que ter a casa própria antes dos 30, disseram que você tinha que ter um emprego de não sei quantos mil, disseram que você tinha que ter cachorro, ter filhos, disseram, mas você quer mesmo? Você é realmente essa pessoa? Aí quando você vai deixando essa bagagem pra lá, sabe, tudo fica mais leve, você começa a se admirar. Então o que eu quero dizer é que homem e mulher são papéis sociais. Quando a gente fala de sagrado feminino e sagrado masculino, nós estamos falando de polaridades. Então nós estamos falando de opostos complementares que estão presentes em tudo que existe. Tudo que existe tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Percebam aqui que a gente não está falando de opostos que se conflitam, a gente está falando de opostos que se complementam. Um precisa do outro. Então todos os seres humanos, todas as coisas, tudo que vive e que não vive também, possui em si ambas as polaridades, tanto feminino quanto masculino. Só que aí quando a gente vem pra sociedade, transformam isso em homem, mulher, macho, fêmea, e aí dá um BO do caramba. Não é só pra mulheres, não. A gente tem todo o simbolismo do útero, todo o simbolismo do falo. Cada um tem sua importância que é equivalente, não tem um mais importante do que o outro, mas é só simbolismo. No final do dia, na real, não tem esse impedimento. Então, gente, o Honeyjar é uma entidade, como é que eu posso dizer? É como se fosse uma entidade forma, é como se fosse um assentamento. Vamos colocar aqui, agora que eu vou ser cancelada. É como se fosse uma espécie de assentamento, tá? Porque não tem um espírito antepassado. É uma entidade forma para a qual você criou um corpo físico. Quando você cria um corpo físico para um ser que você plasmou em níveis mais sutis, você aumenta a capacidade de atuação dele na matéria. Então você fornece as ferramentas necessárias para que ele te ajude a alcançar o objetivo que você determinou. É basicamente isso. Qual conselho você daria para me aproximar de Lux, foi mal, de forma segura? Acender uma velinha? Ai, não, estuda pra caramba. Autoconhecimento vai ser fundamental. Estuda bastante sobre ele, porque você vai começar a perceber que a manifestação de Lúcifer na nossa vida é a própria busca. A busca pela liberdade, a busca por conhecimento. Quando você vai tirando as vendas, quando você se rebela contra um sistema, é Lúcifer atuando na sua vida. Então, sabe? Exatamente, Sulamita, Yin e Yang. Eu também vou da Envy. Eu vou indo, eu preciso muito descansar. Então, gratidão, obrigada, irmãs. Gratidão a todos por estarem aqui. Ai, vocês me animaram de uma forma que vocês nem sabem. Eu tava exausta já, mas é muito bom ficar aqui conversando com... Ai, Elisa, gratidão, mana. É muito bom. É muito boa essa troca de energia. Gratidão. Só isso que eu tenho pra dizer. Bom descanso pra vocês, ótima noite. Eu volto. Um dia eu volto. Então, beijos.